A história que eu vou contar pra vocês não é uma história que eu me orgulho, mas eu acredito que vai funcionar muito bem como um alerta não só para os jovens como para os pais. Quando eu tinha 13 anos, eu era aquela menina bem pra frente, livre, leve, que tava de boa, que podia fazer o que quisesse, liberdade na veia. E aí, eu tava na casa de uma colega, conheci um rapazinho, achei ele legal, nós começamos a ficar, achei ele interessante, levei ele na minha casa, apresentei pros meus pais e nós começamos a namorar. E os meus pais, eles deixaram eu namorar com esse rapaz, falaram que ele era um bom moço, mas que preferia que eu tivesse dentro de casa com ele do que ficasse na rua. Beleza. E um dia, acabou que a gente estava lá em casa, foi ficando muito tarde para ele poder ir embora, e eu perguntei para os meus pais se ele podia dormir lá em casa. Claro, não junto comigo. Os meus pais autorizaram. Acontece que no meio da madrugada, ele acordou no meio da noite, veio pro meu quarto e a gente ficou. E esse dia foi o dia que eu tive a minha primeira relação, minha primeira experiência. Foi tudo com consentimento, ele era um menino muito bom, eu confiava muito nele, eu quis fazer isso acontecer. Só que, como eu era nova e tipo, eu tinha vivido aquilo, meio que a gente não deu certo e a gente terminou. Eu terminei com ele, cada um seguiu o seu caminho. Só que como eu era muito pra frente, eu continuava, né, conhecendo outros rapazes. Nisso eu conheci um outro rapazinho, começamos a ficar, começamos a namorar, começamos a ter relação. Detalhe que eu não falei pra vocês, quando eu perdi, eu não usei preservativo. E com esse rapaz, esse segundo namorado, a gente começou a ter relação, toda vez que a gente se via, a gente ficava em vários lugares diferentes e a gente nunca usou preservativo. Tipo, eu até levei ele pra conhecer os meus pais não gostaram dele, falaram que não, que tipo, preferiam o meu ex, que via que aquele rapaz não era meio que bom pra mim, digamos assim, e eu continuei namorando escondido. Então, nessa época, com 13 anos, como eu podia sair, fazer o que eu quisesse, eu bebia, eu fumava, eu ficava com os rapazes, eu tinha relação com os rapazes. Esse rapaz em especial foi quase um ano ficando com ele. A gente ficava em vários lugares diferentes, né? Tinha relação e tudo sem preservativo. Eu nunca tinha usado preservativo. Depois eu e ele não demos certo também, e aí eu acabei ficando com outro rapaz, e eu lembro que tipo a gente tava ficando, tava uma coisa bem gostosa, e a gente acabou tendo relação dentro do carro. E mais uma vez, sem o uso do preservativo, sabe? E assim, eu nunca comuniquei assim muito com a minha mãe, nunca falei muito assim com ela, né? E quando ela me levou no médico, porque teve uma época que ela precisou me levar no ginecologista, porque eu tinha visto um carocinho na minha virilha. Então eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu tô com esse carocinho aqui na minha virilha e tal. Minha mãe olhou e falou, geralmente quando a gente baixa a imunidade, aparece esses carocinhos mesmo, às vezes é a imunidade. Ela me levou no ginecologista e quando a mulher foi me consultar, eu contei pra mulher que eu não era mais virgem, eu contei pra ginecologista e, tipo, minha mãe, eu sinto que, tipo, ela regalou os olhos, mas ela não falou nada. Ela ficou incomunicável, ela não falou nada. E a ginecologista falou que a gente ia fazer alguns exames de rotina, uma coisa tranquila, mas acabou que quando nós saímos de lá, a minha mãe foi muda dentro do carro, ela não conversou comigo sobre o que eu tinha contado pra ginecologista, e detalhe, ela não me levou de volta, a gente não fez nenhum exame, ela não me indicou nenhum anticoncepcional, então assim, pra mim, se minha mãe, que é minha mãe, me levou na ginecologista e tava tudo bem, então pra mim tava tudo bem. E ali eu continuei minha vida normal, minha rotina normal, tendo relações sem uso de nenhum tipo de preservativo, normal. Até que eu fiz 15 anos de idade e conheci um rapaz. A gente começou a namorar, ele era um menino muito bom, um menino muito querido, um menino muito amável. E aí, durante essa relação, meus pais gostavam muito dele. A gente tendo esse relacionamento, eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu estava grávida, fui fazer alguns exames e tudo, comecei meu pré-natal, aí tem que fazer exame de sangue, tem que fazer isso. Descobri que eu estava grávida há 2 meses desse meu namorado. Beleza. Só que quando os exames chegaram, eu lembro que eu cheguei na sala do doutor e ele tava pálido assim, ele tava mal. E aí ele me fala que eu fui diagnosticada com sífilis, que eu tinha sífilis e que eu teria que tomar, chama tipo titularização, que é quando você precisa tomar tipo doses de bezetacil para fazer o tratamento da sífilis, que é uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E aí eu tive que tomar essas 6 bezetacil para ver se baixava a minha titularização. E aí eu tomei, e gente, bezetacil é horrível, né? Cada vez que eu ia tomar vacina, cada vez que eu ia fazer o meu tratamento, era um sufoco diferente. Eu passei por todo esse processo,
Fiz todos os exames novamente e, pasmem, quando eu cheguei na sala, ele olhou para mim e falou que não tinha baixado e que teria que me encaminhar para um médico especialista, um infectologista, que teria que tratar o meu caso porque minha sífilis estava muito avançada e ele não ia conseguir me tratar ali no consultório dele. Lá foi eu, né, gente, aquele desespero, porque querendo ou não eu era nova, na minha cabeça eu fiquei muito chateada com o meu parceiro, eu pensei assim, que ele tinha me traído, que ele estava me traindo, que ele veio, que ele me passou alguma coisa, que era culpa dele, sabe? Tipo, eu fiquei chateadíssima com o que estava acontecendo. E no meio de tudo isso, a minha mãe viu uma reportagem passando na TV que é muito necessário a gente olhar os primeiros sintomas da sífilis. E aquele carocinho que ela viu na minha virilha há tipo uns 2 anos atrás, já era a sífilis, entende? Já era ela pedindo socorro e meio que a gente ignorou tudo isso, entendeu? E não foi, como a gente não fez nenhum exame na ginecologista, não foi visto nada, então nada foi descoberto naquele período. E aí eu fiquei mais mal. Vocês pensam, eu estava grávida, eu estava doente e a culpa ainda era minha. Então não foi o meu namorado que tinha passado para mim, muito pior. Eu que tinha passado para ele, eu que tinha contraído e era portadora, eu que era transmissora da doença. Isso fez muito mal pro meu psicológico. E tanto eu quanto ele tivemos que fazer o tratamento. Só que ele tratou de uma forma muito rápida, o dele resolveu, porque o dele, né, não estava tão avançado. Quando eu cheguei lá na infectologista, eles me explicaram que eu deveria fazer um exame, que era colher um licor da lombar, que era para saber se eu estava com neurosífilis, se a minha sífilis não estava no estágio mais avançado possível, sabe? E eu fiquei morrendo de medo. Quando eu cheguei lá no infectologista, que ele viu os meus exames, ele já me mandou para internação na hora. E eu fiquei internada, sabe? Para tentar ver o que tinha acontecido. Aí a gente fez essa colheita desse licor, fizemos os exames e graças a Deus saiu que eu não tinha, não estava na neurosífilis, ainda não estava no estágio mais avançado. Então ele disse que talvez por eu estar grávida, né, muita coisa rolando no meu organismo, não estavam conseguindo abaixar por conta da gestação e que teríamos que fazer mais um tratamento. E ali comecei a morrer de medo, porque eu pensava comigo assim, tipo, além de eu ser a portadora, eu poderia transmitir isso para o meu filho. Já imaginou o meu filho nascer com uma doença por conta de um descuido meu, da minha adolescência, porque eu saí ficando com um monte de gente sem uso do preservativo? O tanto que isso foi traumático para mim, e eu ficava morrendo de medo, sabe? Aí lá foi mais 6 bezetacil para tentar baixar, fizemos vários os exames e o resultado não foi positivo. Não conseguiram abaixar a minha titularização e minha sífilis continuava do jeito que ela estava. E aí eu recebi a notícia: se prepare, porque o seu filho vai nascer com sífilis. Foi isso que a doutora falou para mim: se prepara, porque ele vai nascer com a doença. E aquilo para mim foi a infecção, né? Aquilo para mim foi uma das coisas mais dolorosas do mundo. Me senti extremamente culpada, né? Porque o meu filho teria que passar por isso. Enfim. Passaram os 9 meses. Todo mês eu tinha que ir no hospital. Foi uma gravidez de alto risco durante todo esse percurso, tomando remédios e medicações, fazendo tratamento, tudo muito delicado, tudo muito complicado, assim, uma situação extremamente constrangedora. Toda vez que eu chegava no médico infectologista, era um peso para mim, era uma dor no meu coração por saber que, tipo, eu não estava conseguindo melhorar, eu não estava conseguindo ser tratado, o tratamento não adiantava, o tratamento não funcionava, e o meu filho chegando cada vez mais perto disso. Resumindo, meu filho nasceu com sífilis. Eu tive um filho com sífilis. Quando ele nasceu, ele ficou internado durante 10 dias para fazer o tratamento. Graças a Deus, esses 10 dias de internação foi o suficiente para poder eliminar a sífilis do organismo dele, sabe? Ele poder voltar para casa. Inclusive, hoje meu filho tem 1 ano e 3 meses, ele é super sapeca, super querido, sabe? E depois da minha gestação, o médico disse que a gente poderia voltar ao meu tratamento. Atualmente, eu ainda estou fazendo o tratamento. Graças a Deus, agora que eu já tive o meu filho, tá abaixando, a minha titularização tá abaixando. Então, com fé em Deus, logo, logo essa sífilis vai sair 100% do meu organismo, vai sair do meu corpo e eu vou estar bem novamente. E eu conto essa história com muita vergonha e
com muita tristeza no meu coração, porque eu era uma jovem, eu achava que liberdade era tudo, eu achava que ter relação sexual era a melhor coisa da face da terra. E assim, eu sempre falo, não é querendo culpar a minha mãe, mas conversem com seus filhos sem tabu. Se a minha mãe tivesse conversado comigo sem tabu, do mesmo jeito que ela deixava eu namorar, por que ela não falou quando ela ouviu que eu não era mais virgem? Por que ela não conversou comigo? Sabe? Então, falta às vezes explicar as consequências, explicar o que pode acontecer, explicar o que pode passar. Hoje eu continuo casada com o pai do meu filho, graças a Deus a gente continua junto, eu continuo fazendo o meu tratamento. E eu conto essa história como uma forma de alertar não só os jovens, como os pais. Vocês realmente acreditam que a falta do preservativo é só para evitar um filho? Filho, eu tive com a pessoa que eu mais amei na minha vida. O problema não foi esse. Foi que eu tive um filho com o amor da minha vida, mas esse filho, ele veio carregado com uma consequência de uma atitude que eu tive. Eu fico me perguntando, sabe? Imagina se eu tivesse engravidado de algum daqueles rapazes que eu não tinha consciência nenhuma que eu estava ali ficando com ele. Imagina se eu tivesse pego uma doença pior, uma coisa que fosse me levar realmente à morte, sabe? Então, graças a Deus, pelo menos o que eu tenho, tem tratamento, eu tô fazendo, e fica de alerta, para de tabu, converse com seus filhos, explica a consequência, fala o que pode acontecer, porque eu tenho certeza que se minha mãe tivesse se comunicado comigo, eu teria tido um pouco mais de atenção e talvez não estava passando por isso agora. Oi, Maquettes, tudo bem? Eu achei muito corajoso da sua parte compartilhar a sua história comigo. Eu fico extremamente lisonjeada quando vocês pegam assuntos tão íntimos, tão fechados, tão restritos e que muitas vezes a gente tem aquele tabu de falar, de conversar e me mandar, sabe, ser verdadeiro, ser honesto, porque, gente, isso ajuda tantas pessoas. Graças a Deus o meu canal é uma fonte de informação e aqui muitos jovens têm acesso a esse conteúdo. Então não pense que o ato sexual, ele é só o prazer e o único risco dele é a gravidez. A gravidez é uma consequência para a vida toda, mas a doença também. A sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível e ela pode causar complicações graves em órgãos como o coração, o cérebro e o sistema nervoso. Gente, o sistema nervoso é o que manda todas as informações para o nosso organismo. O coração é o que bombardeia o sangue no nosso corpo. Então, né, o cérebro é a cabeça pensante de tudo. Então, imagina. A sífilis, ela pode afetar tanto homem quanto mulher, não é só homem e não é só mulher, são os dois, em qualquer fase e idade, né? É só o ato de ter mesmo o contato de um com o outro já faz essa transmissão. Essa bactéria, ela é transmitida por relação sexual sem preservativo, vaginal, anal ou oral, contato direto com a ferida causada pela doença e a transmissão da mãe para o bebê durante a gravidez, que chama sífilis congênita, que é o que a gente está vendo aqui agora. As fases da sífilis, ela surge de 10 a 90 dias após o contato com a bactéria, aparece uma ferida única, dura e indolor, chamada cranco duro, nas genitais, no ânus ou na boca, e mesmo sem o tratamento, a ferida desaparece sozinha, mas a bactéria continua no corpo. A sífilis secundária, ela ocorre semanas ou meses depois. Pode causar mancha pelo corpo, inclusive nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, febre, mal-estar, dor de cabeça, queda de cabelo e ínguas. Esses sintomas também somem, mas a infecção permanece latente. A sífilis latente já é a fase sem sintomas, que pode durar anos. A bactéria continua ativa e pode ser transmitida principalmente na fase inicial da latência. Já a sífilis terciária pode aparecer anos depois se não tiver tratamento. Afetam órgãos internos como coração, cérebro, olhos, ossos e nervos. Pode causar demência, cegueira, paralisia e levar até a morte. A sífilis congênita, que é quando a mãe infectada, né, não é tratada na gestação, a bactéria pode passar para o bebê e pode acontecer um aborto ou parto prematuro, malformação da criança, problemas neurológicos graves no bebê. Por isso, o pré-natal com testes e tratamentos é essencial, tanto que na história ela descobre, né, a sífilis ali no tratamento pré-natal. Significa que ela já estava aqui, ó, na sífilis de latente, que já estava na fase sem sintomas e que já tinha anos no organismo dela. O tratamento da sífilis tem cura, tá? O tratamento é feito com injeções de penicilina, bezentacina, que é a bezetacil,
conforme a fase da doença, e é importante que a pessoa e os parceiros sejam tratados ao mesmo tempo para evitar reinfecção. Por isso que ela e o namorado tiveram que fazer, né, as dosagens. A prevenção para você, nossa, Paulo, Deus me livre, não quero pegar sífilis. Então usa preservativo em todas as suas relações, seja ela vaginal, anal ou oral. Faz testes regulares de ST. Gente, vai no UBS, sabe? Num sistema único aí do seu... uma UBS. O que é mesmo UBS? Unidade Básica de Saúde, isso. Você pode ir numa UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Gente, o hospital público é o melhor hospital para você tratar desses tipos de doença. Eles têm uma preparação e um protocolo muito legal e é de graça, tá? É de graça, você consegue fazer todos esses testes. É só você procurar uma Unidade Básica de Saúde que tem esses tipos de tratamentos. É importante que a pessoa e os parceiros sejam sempre tratados. Então, se você descobriu qualquer coisa, comunica com o seu parceiro, fala o que aconteceu, explica, porque ele também precisa, ela e ele precisam de saber o que está acontecendo para eles também tratarem, para não continuar passando. Porque muitas pessoas pegam a infecção, têm vergonha de falar para o parceiro, se afastam e acabam se tratando e deixando com que a pessoa fique infectada, né, sem saber o que está acontecendo, se realmente pegou. Evitar contato com feridas suspeitas. Então, você tá vendo uma feridinha aberta, você tá vendo uma coisa... Toma cuidado, não põe a mão, não põe a boca, não tenha relação. Gestantes devem fazer o teste de sífilis em todas as fases da gravidez, que é igual ela falou. Ela ia todos os meses lá para poder fazer o teste. Então, assim, eu achei esse assunto muito importante, porque muitas vezes, né, não existem canais que falem isso com os jovens de uma forma tão aberta, ainda mais contando uma história real. Agradeço imensamente a essa vítima dessa história. Desejo do fundo do meu coração que você seja super tratada, que a sua sífilis nunca mais volte, que você consiga se curar, você e o seu marido e o seu filho passem por essa etapa e possam de verdade usar esse testemunho como uma forma de ajudar outras pessoas. Se você também já pegou alguma IST, se você também passou por algum problema sexualmente transmissível, me conta aqui no Histórias, canal de gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.